Pessoal, Wellington, se você puder, o pessoal já puder ir fazendo, se inscrevendo, né, para as perguntas do público. Agora o próximo bloco é a pergunta entre chapas. Então cada chapa vai ter 1 minuto para perguntar para a chapa que quiser. A chapa perguntada vai responder em 3 minutos e a réplica é de 2 minutos. Começando pela chapa 3. Então, nossa pergunta é para a chapa 1, né? A chapa 1 fala muito de defesa da democracia, né? Como está na camisa aqui do Kleber. E a gente tem percebido uma desigualdade, uma falta de democracia muito grande nas eleições aqui do Simpro, né? Nós, por exemplo, da chapa 3, somos professores que não estamos liberados, estamos em sala de aula, estamos ralando, como a Janaína bem falou, e a gente vê muitos diretores aí do Simpro liberados, com cargo do sindicato, com todo o aparato do sindicato à disposição, enviando o jornal da chapa 1 para casa das pessoas, o site do Simpro divulgando o material da chapa 1, não passaram os endereços, os e-mails dos professores para as outras chapas. E aí nesse ponto a Thelma falou, acho que pelo menos nisso a gente votou junto na comissão eleitoral para que houvesse o debate, e não houve esse debate. A gente quer fazer 2 perguntas então. Primeiro, se vocês que defendem tanto a democracia acham que a eleição realmente está sendo democrática, que a gente acha que não. E por último, ainda nisso, a questão dos mesários, que os mesários estão recebendo R$60. Vocês se dizem defensores dos trabalhadores, vocês acham justo um mesário receber R$60 para trabalhar o dia inteiro? Bom, gente, olha só. Primeiro, é bom a gente esclarecer, deixar bem claro para o plenário, os companheiros e companheiras, que quem organiza a eleição, a nossa eleição, João, é a comissão eleitoral, tá certo? Então, por exemplo, quem vai deliberar sobre fazer debate, transmitir debate, é a comissão eleitoral. E aí é importante nós sabermos também, que há um procedimento eleitoral já previsto no nosso estatuto. Se há problemas lá no procedimento eleitoral, então nós temos que discutir isso no Congresso. O Congresso é o espaço para a gente fazer o debate de reformulação estatutária. O que não pode é a diretoria ou a comissão eleitoral extrapolar o que prevê o nosso estatuto. Por exemplo, lá no estatuto prevê que 120 dias antes tem que ser publicado o edital com os locais das urnas fixas. Isso foi feito. 90 dias antes tem que ser escolhida a comissão eleitoral. Por que 90 dias antes? Porque a comissão eleitoral vai organizar todo esse processo aqui. E aí essa comissão eleitoral ela é escolhida em uma Assembleia Geral, que foi divulgada no nosso site. Teve uma Assembleia Geral onde foram escolhidos os membros que compõem a comissão eleitoral. Se o método, e eu sempre digo isso, não tem problema de a gente discutir nenhum método. Agora a gente tem que saber onde discutir, tem que esclarecer a categoria, qual é o procedimento. O procedimento é esse. Então foi feita a eleição da comissão eleitoral. Depois da eleição da comissão eleitoral, cada chapa indica um representante para compor a comissão eleitoral, com direito a voz, voto, pode propor, pode discordar. É assim que funciona. Então, olha, acho que se há problemas, problema é estatutário. E problema estatutário nós temos que discutir no Congresso. Não dá para a gente agora, no processo eleitoral, mudar as regras, porque a gente fazer isso é golpe. E golpe nós somos contra. Olha, Kleber, com todo respeito, golpe para mim é trabalhador receber R$60 para trabalhar o dia inteiro numa eleição com um ambiente péssimo, hostil, que foi o que a gente viu na eleição
dos bancários, onde o mesário é assediado, onde o mesário tem péssimas condições de trabalho, muito aí por gente da CUT, né? E isso para mim é golpe. Se nós defendemos, e essa pergunta não foi respondida, você não me disse se é justo ou não receber R$60. Eu não acho que seja um problema estatutário não, gente. Eu acho que é um problema de como foi conduzido esse processo, assim, porque não houve divulgação adequada não. Muita gente, professores assim, em quase todo o Distrito Federal, a gente fazendo campanha, não estava nem sabendo de quando houve essa comissão eleitoral, essa assembleia para tirar a comissão eleitoral. Foi num sábado com pouquíssima divulgação, e aí foi uma base do sindicato, com pouca divulgação. Eu mesmo saí da lista aí de SMS, várias outras pessoas saíram também, e a gente vê umas práticas políticas que minaram o seu partido, Kleber, Partido dos Trabalhadores, umas práticas políticas da articulação do seu partido, acontecendo no sindicato. A mesma prática que aconteceu na eleição do sindicato dos bancários também. Uma eleição fraudada, que só assim a CUT venceu a eleição do sindicato dos bancários. E venceu por 39 votos. E nesse ponto é lamentável que a Chapa 2 não tenha votado junto da gente na questão dos mesários também. Porque a comissão eleitoral, só o Ângelo votou, que é o nosso representante na comissão eleitoral, votou para que aumentasse o valor dos mesários. E eu queria restituir a fala, que foi interrompido aqui. Que foi interrompido na fala aqui. Beleza. Só o Ângelo, que é o nosso representante na comissão eleitoral, votou para que recebesse um valor maior aí os mesários. E isso cheira muito ao Congresso Nacional e essas eleições privatizadas, porque as chapas que têm mais dinheiro acabam pagando por fora os mesários. A gente defende eleições justas, limpas e paritárias. Se a gente defende uma reforma política para a política nacional, a gente sempre tem que defender uma reforma política para o Simpro também, e eleições paritárias no Simpro também. Pessoal, as chapas estão pedindo direito à resposta. Nós acreditamos que é cabível nesse momento. Pessoal, peço encarecidamente que a gente mantenha um bom nível. Por enquanto. Certo? Então, vamos conceder 1 minuto para a chapa 1. Só para esclarecer e acalmar os ânimos, porque foi pedido pela Chapa 3 alto nível no debate, né? Vejam bem, na comissão eleitoral, a Chapa 1 propôs reduzir. Nós propomos a manutenção do que foi na eleição passada, que foi R$100 e tudo mais. Dizer que a gente propôs reduzir não é verdade. A gente propôs a manutenção do que era, assim como uma série de coisas que foi proposta pela Comissão Eleitoral, e a gente votou como por princípio. E para esclarecer, acho que ainda tenho tempo, nas eleições dos sindicatos bancários, o pessoal que compõe a Chapa 3, ele se juntou aos diretores dos bancos para fazer a sua campanha, e por isso nós organizamos uma chapa unitária com setores de esquerda do PT para expulsar os golpistas da categoria. Pessoal, o direito vai ser dado e logo após a fala do João, a gente vai dar seguimento ao debate. Olha, eu lamento ter começado essa coisa de direito de resposta, porque a gente estava num debate político. Isso começou quando até me chamou de mentiroso. Eu queria pedir mais respeito, eu nunca te faltei com respeito, e você me chamou de mentiroso. Não houve, a nossa
nossa chapa, nos bancários, que disputou uma eleição muito dura, que vocês estiveram juntos na mesma chapa. Aliás, eu não entendo porque vocês não estão juntos de novo, porque me parece que a chapa de vocês é uma segunda via da chapa 1, porque vocês estão mais preocupados em atacar a nossa chapa do que colocar propostas. Eu não entendo porque vocês estão juntos, vocês só atacam a gente o tempo todo. A nossa chapa dos bancários ganhou em todos os bancos públicos, e os diretores dos bancos privados eram os que mais assediavam os funcionários para votar na chapa 1, na chapa 2, que era a chapa da situação. E só ganhou na base de muita fraude, muito assédio moral, assédio com mesários. Muito obrigado. Pessoal, vamos dar sequência ao debate? Vamos dar sequência ao debate? Sim. Agora, chapa 2. Pergunte, por favor. Direito a 1 minuto. Gente, boa noite, sou o professor João Neto, Química, do SEMAR. Minha pergunta é para a chapa 1. Bom, eu estou na sala de aula há 25 anos e resolvi não ter um partido nenhum. Inclusive, boa parte dos nossos companheiros da chapa não tem partido. E um motivo principal que eu entrei foi justamente a questão da urna eletrônica. Há 3 anos, desde a eleição passada, um pouquinho antes, pedi diretamente a diretoras do sindicato, né, a questão da urna eletrônica, e eles sempre negaram isso ou omitiram em relação a isso. E o outro ponto que eu queria esclarecer da chapa 1, a questão, porque perguntei também para o mesmo diretor em relação ao golpe, porque eles não batem junto com a categoria em relação ao golpe, protestando contra esse golpe. E quando eu visito a escola, existe um lema que eu quero esclarecer: diretor da chapa atual não visita a escola, viaja para a Europa. Eu quero que eles comentem isso aí. Pessoal, olha só, com relação à questão das urnas eletrônicas, bom, nós consideramos, né, que o processo eleitoral, como ele é feito, primeiro porque em todo o processo ali tem fiscais de todas as chapas, né, e acompanham todas as urnas, todo o processo, é exaustivo o processo de apuração, porque são muitas urnas, mas ali aquilo decorre, quem já participou disso, já acompanhou, sabe, praticamente a noite inteira. Então, assim, a gente não vê problema de transparência. Com relação a utilizar urnas eletrônicas ou não, nós já solicitamos, acho que, se não me engano, no último processo, nós enviamos em 2013, né? Nós fizemos a consulta do TSE, eles não liberaram as urnas em função da proximidade com as eleições municipais, né? Então, assim, já fizemos, inclusive, enviamos ofício, tem esses ofícios, inclusive, arquivados no sindicato. Então, assim, isso para nós não seria nenhum problema, né? Mas, de qualquer forma, nós não vemos nenhum problema de transparência no processo eleitoral, né? Então... Olha só, gente, isso é uma coisa que a gente considera uma pergunta esdrúxula. Nós estamos aqui tratando de... um debate, né, que pediu para que fosse de alto nível. Então nós estamos falando aqui de propostas, estamos falando do plano estadual de educação, estamos falando dos eixos, né, que nós vamos defender, de condições de trabalho, de formação continuada, de valorização da carreira, o que nós propomos, qual a nossa perspectiva, né, para esse mandato, num contexto tão complicado, tão difícil, tão adverso, que nós consideramos. Nós nunca fomos a favor do golpe. Inclusive, na atividade do dia 31, pela democracia, foi aprovado em assembleia o encaminhamento, a convocação da categoria, e nós convocamos a categoria, nós participamos, né, nos organizamos na nossa Confederação Nacional de Educação, que é a CNTE, praticamente participamos de todos os movimentos, né, em defesa da democracia, porque esse sindicato tem uma tradição democrática, nós somos democratas. Defendemos, inclusive, a própria gestão democrática nas escolas, é um ganho e uma luta desse campo. Então, eu não vejo sentido nessas questões. Isso.
Em relação à visita nas escolas, já visitei em torno de 100 escolas. E sempre eles perguntam, finalmente veio o sindicato? Eu falei, não sou sindicato. Então é uma falha muito grande de visita das escolas. O trocadilho de viajar para a Europa é só na questão em relação à visita na escola. Então o sindicato realmente há muito tempo não visita a escola. E quando você chega lá, os papéis deles são os de melhores qualidades. Por que não fazer uma divisão do dinheiro para compartilhar com toda a chapa para o processo ser mais democrático? Ok? Então esse visitar na escola, toda a escola que eu vou, o sindicato não visita, nesse ponto. E eu não falei que vocês eram contra o golpe, eu falei porque vocês não se posicionam contra o golpe, só isso. A chapa não se posiciona. A nossa chapa está colocando a nossa cara na tapa e nós estamos contra esse golpe. E vai ser ruim para toda a categoria trabalhadora do Brasil. Aproveitando um minuto, eu acho importante esse problema que o João falou, o problema das eleições, do financiamento eleitoral. A gente considera nas eleições gerais que tem que ter um financiamento só para todo mundo, porque senão é o poder econômico que vai vigorar, e não o debate de ideias, não as disputas de ideias. Aqui no sindicato a gente propõe a mesma coisa. E aí a gente propôs na comissão eleitoral e infelizmente não passou. Nós vivemos à base de rifa, camiseta vendida e não dada. Então apoiador nosso é apoiador de verdade. Apoia financeiramente e eu acho que isso é importante. Agora, essa questão da campanha, financiamento de campanha, é um debate importante que a gente tem que colocar na categoria para o próximo período. Chapão pergunta, 1 minuto. Boa noite, meu nome é Letícia, eu faço parte da renovação da Chapa 1, sou professora que passou recentemente no concurso de 2013 e a minha pergunta vai para a Chapa 3, eu anotei aqui algumas coisas para não me perder, Eu gostaria de perguntar sobre a solidariedade de classes. Vocês defendem muito a greve unificada, mas nos criticam muito por sermos filiados à CUT. E eu queria saber se vocês não acham contraditório, já que quem organiza os trabalhadores de modo geral é uma central. Ou se vocês acham que o melhor é nos isolarmos das demais classes, Ou se é uma estratégia de levar a categoria para conlutas, que é a central PSTU. Será que nós podemos ser tão arrogantes ao ponto de afirmarmos que porque nós temos uma entidade muito poderosa, com um poder de filiação muito grande, Será que é viável nos isolarmos nessa conjuntura? Letícia, essa pergunta tem 3 respostas diferentes, justamente porque a nossa chapa é muito plural, de ser professora todos somos, você só acertou uma questão aqui de 3, eu sou da Conlutas, o João não é, a Janaína também não, então nossa chapa não é da Conlutas, então eu acredito, sim, minha posição pessoal é que a gente deveria entrar na Conlutas. Eu acho que a Conlutas é uma central combativa, mas não estou aqui para defender a Conlutas, não é a posição da nossa chapa. Tem gente da Conlutas, tem gente da Unidos para Lutar, tem muitos independentes. Eu acho que pouco importa a minha opinião, ou a do João, ou a sua, ou a da Janaína, importa a posição da categoria. Eu acho que a categoria tem que ser ouvida no Congresso. Eu acho que não pode ser a CUT pela CUT, o sim porque sim. É claro que a gente tem solidariedade de classe, só que ter solidariedade de classe não significa adesão automática à CUT, não pode ser um dogma. Eu defendo muito a luta contra o fundamentalismo religioso, então a gente não pode ter um fundamentalismo sindical aqui também. Então a gente quer fazer esse debate. Eu acho que inclusive você pode defender que a gente permaneça afiliado à CUT, e eu defender com lutas e cada um defender qualquer outra central sindical. Olha, Letícia, a gente vai agradecer sua pergunta, que ela nos dá a oportunidade aqui de colocar bem claro, O João já falou aqui, é uma chapa plural.
ninguém vai defender, até pelo Estatuto do Simpro, não é vontade de diretor que vai decidir se é central A, B ou C, mas é um debate que a categoria tem que fazer. E se hoje a categoria entende que a CUT não representa mais os seus anseios, não tem problema nenhum colocar em discussão. A CUT não é nenhuma vaca sagrada, ninguém, então não se pode falar, parece que se fala em algumas divindades aí do campo da chapa 1, que você não pode falar, que você é do mal, né? Bem ou mal, né? Ah, vou falar da CUT, vocês estão do mal. Então, não tem vaca sagrada não. Se a categoria entender, em assembleia, ela é soberana para isso, que a CUT tem que desfiliar, não tem problema nenhum. A gente fala bem tranquilo isso, não tem nenhum problema. E assim, só para finalizar, nós somos sim solidários aos trabalhadores, mas é igual eu falei e vou falar de novo. A alternativa propõe uma gestão democrática. Gestão democrática é quando você chama todo mundo em assembleia e vai se discutir uma coisa. Nós estamos vendo e vamos colocar sim em discussão, mas aqui ninguém citou qual a central sindical que nós iremos nos filiar. Quem vai dizer, quem vai votar, quem vai comandar é a categoria, porque a alternativa preza por um negócio chamado ouvir a voz do professor. E há muito tempo essa gestão não vem fazendo isso. Ok? Obrigada. Dois minutos para réplica. Bom, gente, olha só. Primeiro assim, tá certa, companheira, a gente não filia o sindicato a uma central de acordo com o desejo de uma direção. Tanto assim que não foi assim que aconteceu, né? A categoria decidiu em assembleia a filiação à CUT. É bom que se diga isso. E decidiu no momento em que os companheiros e companheiras da Conlutas ainda estavam na CUT. Depois saíram quando as centrais foram regulamentadas lá em 2006. Que nós temos as nossas críticas e os companheiros têm as justificativas dele. Mas é só para deixar o debate bem claro que não foi de acordo com o desejo dessa ou daquela diretoria. Foi decidido em assembleia por essa categoria. Historicamente é isso. Segundo, gente, é importante a gente dizer, e aí é importante esclarecer para que serve uma central sindical. Uma central sindical serve para organizar o conjunto da classe trabalhadora. E aí nós estamos numa conjuntura dura, difícil de neoliberalismo, e os companheiros virem com essa discussão de propor, de debater filiação ou não a uma central, é desviar o foco central que é de organizar a luta da classe trabalhadora. Não pode fazer isso, é irresponsabilidade com a nossa categoria. Não pode. Terceiro, gente, quer fazer a discussão com relação à central, tem que ser claro. Nós estamos falando de uma central que organiza a classe trabalhadora e representa 34% da classe trabalhadora do Brasil. E nós precisamos de fortalecer a nossa categoria no conjunto da classe trabalhadora, para o enfrentamento que virá. Aí vim dizer que uma central que organiza 1% no Brasil vai ter a capacidade de organização? Não vai. Nós temos que ser claro, nós somos cutistas e a CUT, aliás, é bom que se diga, é a central que organizou a classe trabalhadora desde 1983 e, entre outras coisas, para concluir, foi a que garantiu aquela parcela da classe trabalhadora, porque nós temos que entender que existe uma parcela de marginalizados e excluídos, aquela parcela que é assalariado, que ganha o salário mínimo, hoje tem um reajuste superior à inflação devido à marcha organizada pela Central Única dos Trabalhadores. Não podemos esquecer isso. Então, gente, o Central não é discutir se é filiado, não. O Central é organizar a luta. E a Chapa 1 está aqui exatamente para discutir como é que a gente organiza. E a proposta é organizar o local do trabalho, organizar a mobilização da categoria e mobilizar para a gente conseguir construir novos avanços. É isso.